Quero falar com você hoje neste vídeo sobre graça não é licença para pecar. Antes disso, ative aí o sininho, compartilhe com quem você puder esse vídeo, com alguém que você quer impactar pelo Evangelho da Graça. Não esqueça de curtir se você gostar dessa mensagem e, claro, se não é inscrito ainda, inscreva-se no canal. Há muitas pessoas que acham que o fato de eu estar na graça, então agora isso é uma licenciosidade para o pecado ou um incentivo para o pecado, mas não. A Bíblia deixa muito claro que nós somos chamados para viver uma vida vitoriosa contra o pecado. Paulo fala em Colossenses 1:10, ande de maneira digna do Senhor, frutificando em toda a boa obra. Nós acreditamos que o pecado sempre ele é acompanhado de consequências destrutivas, sem sombra de dúvidas. O que muitas vezes as pessoas não entendem é o que é a consequência espiritual do pecado e o que é a consequência humana. A consequência espiritual do pecado, como algo que é destrutivo, que traz morte, já foi colocada sobre o corpo de Jesus. Jesus carregou sobre o seu corpo toda a punição. Por isso que Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Não é você que vai colher essa morte, foi Cristo que colheu esta morte. Por isso ele morreu na cruz para carregar esta morte. Ele morreu, a morte de Cristo. O salário do pecado é a morte, ou o salário você põe em pagamento. O pagamento do pecado é a morte e Jesus pagou morrendo. Ah, quer dizer então que se eu pecar hoje não vai acontecer nada? Não, sim, o pecado ele é destrutivo, é mais ou menos como um fogo. Se você decide colocar a mão no fogo, aquela tua decisão, essa sua iniciativa vai te queimar, vai te prejudicar, mas não é Deus que está te castigando, é que o pecado, é que o fogo prejudica. É isso que as pessoas às vezes não entendem. O fato de pecarem, não há mais consequência espiritual. Verdadeiramente, quando você peca, isso não é brecha para o diabo agir. Veja, o diabo não precisa de uma brecha para agir. O diabo não precisa de um pecado para agir na sua vida. Porque se você pensar, não, se eu estou em santidade, o diabo não age, se eu estou em pecado, aí o diabo age. Então é tudo sobre você e não sobre Cristo. Na verdade, Satanás não precisa de licença. Satanás não precisa de uma brecha para agir. Ele já veio para matar, roubar e destruir. Então, qual é a consequência? Então, vamos pegar, por exemplo, você que é casado, que ama sua esposa e tem filhos e tal, e essa você então vai lá e essa pessoa foi lá e traiu a sua esposa. Já há uma consequência pela própria dor de ferir a pessoa amada, de ali acabar decepcionando os seus próprios filhos. Essa pessoa vai ter que colher situações, lidar com situações que não são fáceis. Toda essa consequência que gera tristeza, já é a consequência do pecado. Mas não há consequência no sentido de que o diabo tem uma brecha agora porque eu pequei, até porque nós estamos em pecado. Paulo fala, miserável homem que sou, eu sou o maior dos pecadores. Então nós temos que entender que graça, ela não é licenciosidade para o pecado. Mas por outro lado também, se nós pecarmos, ou sempre que eu peco, eu tenho acesso ao perdão, à salvação, à graça e à não condenação, porque a Bíblia fala que nós já somos justos em Cristo Jesus. Aqui em Tito, capítulo 2, versículo 11, Tito fala que a graça se manifestou ensinando-nos a renunciar à impiedade. Então, quando você está debaixo da graça, é uma consequência você ser santificado. Porque a graça não é uma licença para pecar. Qualquer pessoa que faça essa afirmação, que porque ela está na graça, agora ela pode pecar deliberadamente, claramente essa pessoa não está sobre a graça. Romanos 6,14 fala: o pecado não terá domínio sobre vós, porque você não está debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Paulo foi tão perseguido por causa desse evangelho, que em Romanos, do capítulo 6, versículo 1, olha o que ele escreve: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus cada vez mais mostre sua graça? Ele fala, claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então, o próprio Paulo, ele sofreu essas perseguições, porque o evangelho dele, o evangelho da graça, que ele fala em Gálatas 1, que ele recebeu esse evangelho mediante a revelação de Jesus, as pessoas não entendiam e achavam que Paulo era alguém que estava ali incentivando o pecado, mas não era isso. Mas não era isso. Ele estava trazendo o entendimento do que é acesso ao pleno perdão. Graça não é licenciosidade para pecar. Por outro lado, também ela é o perdão. Então, se você peca, você não se condena, não precisa ficar se sentindo mal, não precisa ficar se acusando, não precisa ficar se condenando, mas entenda, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus.
Esse entendimento de não se condenar, a não condenação é o caminho para você vencer o pecado. Toda condenação, tudo que você se sente pesado, triste, que você quer se entristecer por causa do pecado, aquele arrependimento no sentido de choro, de dor, isso alimenta e incentiva ainda mais uma vida de pecado. Eu também sou contra o pecado, mas eu não sou, o que eu discordo é que a santificação não vem pelo pregar, seja santo, se santifique, mas vem pelo entender do quanto você já é perdoado. É o que Jesus falou para a mulher pecadora. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Que Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e até a próxima.